Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Se seu olhar muda, tudo muda. Apoio Instituto Viva Infância. Papo de Criança. Olhar a criança, olhar o seu ponto de vista. Fala-se tanto sobre a criança, faz-se tanto pela criança, mas será mesmo que temos escutado o que realmente são as diversas infâncias? Temos escutado as crianças? Vamos conversar hoje sobre delicadezas e também suas chateações, no Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Aí vem o Papo de Criança com a Cláudia Mascarenhas. Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas com mais uma edição do Bate-Papo de Criança. Se seu olhar muda, tudo muda. A edição especial do Bate-Papo de Criança vem sempre antes do próximo bloco. O próximo bloco será sobre educação, sobre escola, sobre esse aspecto da transmissão. E a gente tem para falar nesse bate-papo especial Vital Didonné, professor Vital Didonné. Ele é atuante na área de políticas públicas sobre educação, assessor da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar, OMEP. Ele é também consultor em vários organismos internacionais como Unicef, Unesco, OEA, enfim, ele também é assessor parlamentar e representa com muita fidelidade o espírito da primeira infância na Rede Nacional da Primeira Infância. Então a gente tem hoje, falando com a gente, trazendo um pouco sobre o que seria, o que será, o que se coloca como problemática na abertura das escolas nessa época de pandemia, né? Ele ministra vários cursos de formação de professor, de planejamento, mas principalmente é um grande atuante nas políticas públicas pela primeira infância e capitaneou o Marco Legal pela Primeira Infância, que é um grande avanço legislativo em defesa da primeira infância que a gente tem no Brasil, graças a essa pessoa especial que é Vital Didonné. O isolamento social e o fechamento das escolas em todo o mundo, como medida para conter a disseminação do coronavírus, deixou 1 bilhão de alunos sem aula. Essa situação inusitada assustou a muita gente, aos governos e até a própria ONU, que o secretário-geral da Organização das Nações Unidas fez um pronunciamento sobre a perda que o mundo estava tendo com o fechamento das escolas. Ele não pediu que voltasse, mas a não ser quando fosse o momento indicado pela ciência, pela saúde, mas alertou sobre a importância de que a gente recupere esse tempo de tantos alunos, né? Ela preocupou também os pais, né? Mas também professores, também as crianças e os jovens que deixaram de ir à escola e que tiveram que estudar em casa. Algumas lições para a educação estão sendo aprendidas. Eu destaco 2. A importância da escola para a sociedade e para a economia do país, e para a economia mundial. Isso está muito evidente nos discursos políticos e nas conversas dos gestores públicos. E a segunda característica, a segunda lição que eu destaco é o papel importante que os professores e a sua função têm para a sociedade, para as famílias. Muitos depoimentos falam sobre isso, dizendo quanto os professores são fundamentais, são importantes e como são competentes para ensinar as crianças, porque a experiência dos pais nesse período tem demonstrado quanto eles não são professores e não podem substituí-los, e que os professores têm essa habilidade de tratar com alunos tão diferentes durante tanto tempo e conseguir que eles aprendam.
Essas duas lições devem gerar consequências nessa mesma direção, da importância da escola, e aí no planejamento nacional, no planejamento estadual, municipal, no orçamento da educação, a importância de realmente termos um Fundeb para valer, né? E a valorização, o respeito aos professores e a oportunidade que eles devem ter para continuarem aprendendo e sempre estarem qualificados para sempre os novos desafios que eles vão sempre enfrentando. Mas não se trata apenas de retornar às aulas, quando for o momento correto, mas de reafirmar alguns conceitos fundamentais da educação pública, que eu diria, um deles é que tem que ser uma educação democrática, e o segundo, que tem que ser uma educação libertadora. Democrática no sentido de igualdade de oportunidade para todos. A pandemia demonstrou como nós temos uma sociedade não democrática no acesso ao conhecimento, à educação. As crianças e os jovens que tiveram que estudar em casa, metade deles não tem condição de acompanhar pela internet por falta de equipamentos ou da própria rede da internet. E tem que ser uma educação libertadora, não uma educação que subjuga, que submete, né, que promova a pessoa. Por isso que a definição da lei é que a educação tem que promover o desenvolvimento integral da pessoa. E o integral envolve todo o aspecto da cidadania dessa criança, que vai muito além da aquisição de conhecimentos. A educação tem um papel político que é maior do que a mera apropriação do saber acumulado historicamente pela sociedade e produzido pela ciência. Ela tem que formar cidadãos críticos, conscientes e participativos, que se engajem num projeto de sociedade desenvolvida, de uma sociedade justa, de uma sociedade equânime, de uma sociedade inclusiva. Que essas lições da pandemia, que a gente aprendeu agora nesse sofrimento da pandemia, repercutam positivamente na revisão da escola sob o olhar mais comprometido, tanto dos governos quanto da sociedade. Ficha técnica, música, Luciano Salvador Bahia. Desenho Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central, se seu olhar muda, tudo muda. Fernando Passos, Engenho Novo. Assistente, Luísa Guerra. Produção, José Bittencourt Júnior. Estúdio, Alex Carlyle. Lugar sem praia, mas passa as férias na maré.